Existe uma quantidade imensa de informação cruzando as nossas telas todos os dias. Demais. E para quem acompanha ou atua no mercado de tecnologia, a sensação de sobrecarga é constante. Exatamente. É só abrir qualquer feed de notícias, né? A enxurrada de manchetes sobre inteligência artificial, inovações disruptivas e aquelas especulações sobre máquinas tomando empregos é quase imediata. É um cenário que facilmente gera a impressão de que o mundo está girando em uma velocidade inalcançável. Dá um frio na barriga. Mas a nossa imersão de hoje tem um foco muito claro e prático para lidar com tudo isso. Eu estou muito animada porque a base da nossa análise é um artigo excelente chamado Calma Jovem Dev. A IA não vai apagar seu brilho, ela vai te fazer brilhar mais. Um título muito bom, por sinal. Muito. Ele foi escrito por Robson Antônio Lima Mendonça em junho de 2025 para a newsletter Guia Dev Júnior. E para trazer ainda mais profundidade para quem está ouvindo, nós cruzamos esse texto com notas analíticas bem recentes do mercado. Notas datadas de 9 de março de 2026, ou seja, é o pulso atual do mercado. Isso. A missão da nossa discussão de hoje é extrair as estratégias mais valiosas dessas fontes. A gente quer entender como a inteligência artificial não é uma ameaça para os chamados talentos júnior. Os cargos de entrada, né? Exato, quem está ali dando os primeiros passos. Na verdade, o material propõe que a IA é tipo um superpoder aguardando para ser dominado. Certo. Vamos desempacotar isso começando por aquele grande elefante na sala. Um medo da substituição. Isso. E, olha, para ser advogada do diabo logo de início, é um medo muito compreensível. Totalmente. Pensa bem, se a máquina consegue organizar dados complexos e escrever linhas de código em 5 segundos... Algo que o iniciante levaria dias para fazer. Pois é. A lógica mais fria do mercado diria que as empresas simplesmente vão parar de contratar iniciantes. Por que pagar alguém para aprender se a máquina faz na hora? Essa é a dedução inicial que trava muita gente. O raciocínio linear faz sentido na superfície. Se a tecnologia faz o básico de forma instantânea, o trabalho focado em aprender esse básico perde valor comercial. No entanto, as nossas fontes mergulham na história da tecnologia para mostrar que o mercado não opera com essa linearidade. Imagine a introdução das calculadoras eletrônicas ou das planilhas digitais. Nossa, verdade. Antes, existiam profissionais cuja função inteira era fazer somas. Somas e cálculos super complexos no papel. A tecnologia automatizou tudo isso, mas a matemática não acabou. E a necessidade de engenheiros ou contadores não desapareceu. O trabalho simplesmente subiu um degrau de abstração, né? Exato. O texto do Robson Mendonça argumenta que o mesmo está acontecendo com a programação. A vaga para quem apenas digita código repetitivo, de fato, corre um sério risco, mas a necessidade de quem entende o problema e propõe a solução está aumentando muito. Isso nos leva direto àquela analogia central do artigo que eu achei fantástica. Descrever a IA como um canivete suíço digital de altíssima potência. É uma metáfora perfeita. Porque o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, eles não são entidades autônomas sentadas em um escritório tomando decisões estratégicas. Eles são ferramentas. Um canivete suíço tem lâminas, chaves e serras incríveis, mas ele não constrói o móvel sozinho. Nem a pau. Ele precisa estar nas mãos de alguém que saiba o que está construindo. Trazendo para o contexto da programação, essas ferramentas geram blocos de código ou encontram erros de sintaxe. Que são aquelas regras gramaticais bem estritas que fazem o computador entender o comando. Isso. Elas fazem isso muito bem, mas a direção do projeto continua sendo puramente humana. O que é fascinante aqui é a introdução do conceito do maestro. O artigo estabelece uma mudança de paradigma que é essencial para quem está na área. A métrica de sucesso muda, né? Muda completamente. Para quem está começando, o sucesso deixa de ser a velocidade da digitação ou a memorização de todas as regras de uma linguagem de programação. O foco passa a ser a orquestração. Como um maestro mesmo. Ele não precisa tocar o violino melhor que o violinista. Mas ele precisa saber o momento exato em que o violino deve entrar para que a sinfonia inteira funcione. Sim. Quem atua no desenvolvimento de software
passa a instruir a máquina, revisando criticamente o que ela produz, porque a gente sabe que a IA comete deslizes. Ai, como comete, alucina informações, sugere coisas sem sentido. Sugere arquiteturas que não servem para o problema real do cliente. É o maestro quem percebe a falha, corrige a rota e traz aquela fagulha de ineditismo que a máquina não tem. Até porque a máquina está limitada a reorganizar os dados do passado. Ela não cria o futuro do nada. Perfeito. E essa visão muda completamente o peso do trabalho para quem está no início da carreira. O papel se torna muito mais estratégico logo nos primeiros meses de atuação. Fica bem mais complexo. Fica. Em vez de passar uma semana inteira apenas configurando a estrutura básica de um sistema, o profissional usa a IA para fazer isso em, sei lá, 1 hora. E passa o resto da semana pensando em como melhorar a experiência de quem vai usar o sistema. Exatamente, mas existe uma tensão óbvia nessa transição. O texto levanta um ponto super importante sobre a responsabilidade corporativa. Porque se a exigência sobre quem entra no mercado subiu tanto assim... Passando dessa execução básica para uma orquestração estratégica. Isso! Então as empresas também precisam mudar a forma como integram essas pessoas. Não dá para cobrar sem dar suporte. O material é muito enfático nisso. A conta não fecha se apenas o indivíduo tentar evoluir por conta própria. O mercado costuma cobrar profissionais de nível sênior, mas esquece que o sênior de amanhã precisa de um terreno fértil para crescer hoje. Nossa, sim, é uma miopia do mercado. E para curar essa miopia, as fontes propõem que as organizações assumam o papel de escolas do futuro. Achei esse termo muito forte. Escolas do futuro. É o abandono daquela ideia de que quem chega em um cargo júnior já deve entregar resultados perfeitos no primeiro dia. Principalmente agora que as ferramentas de IA mudam a cada semana. É impossível acompanhar tudo sozinho. E para operacionalizar essa ideia, o texto detalha 3 pilares de adaptação corporativa. O primeiro deles é a criação de laboratórios de aprendizado. E só para esclarecer para a galera, sobre esses laboratórios, a gente não está falando de salas de aula com quadro e giz, tá? Definitivamente não. O material cita formatos muito mais dinâmicos. Ele menciona especificamente os hackathons internos. Para quem não está muito familiarizado com o jargão da área, um hackathon é basicamente uma maratona intensa. E geralmente dura 1 ou 2 dias. Isso, madrugando, comendo pizza, onde as equipes se juntam para criar uma solução do zero para um problema específico. O objetivo desses laboratórios nas empresas é forçar um diálogo estruturado com a inteligência artificial. A meta não é entregar um produto perfeito de primeira. Não mesmo. A meta é entender na prática até onde a IA consegue ir e aonde ela invariavelmente vai tropeçar. E entender o tropeço da máquina é sem dúvida o conhecimento mais valioso que se pode extrair desses laboratórios. Com certeza. É o que separa alguém que confia cegamente no código que a IA gerou de alguém que realmente domina a ferramenta. O que nos leva ao segundo pilar apontado pelo artigo, que é o treinamento contínuo. E aqui o texto faz uma distinção crucial. Faz. Não se trata de oferecer um workshop sobre como criar uma conta no ChatGPT. Ah, isso já ficou no passado. O foco do treinamento agora deve ser o pensamento estratégico. As notas analíticas de 2026 sugerem que as empresas ensinem os novatos a formular perguntas melhores. A famosa arte do prompt, né? Exato. A quebrar problemas complexos em partes menores, que a IA consiga resolver de fato, e, mais importante, a avaliar criticamente as respostas que ela dá. O treinamento passa a ser sobre como usar a tecnologia como uma alavanca para a mente criativa. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque o terceiro pilar é a cultura da experimentação. Que é lindo na teoria. Lindo! Na teoria soa maravilhoso. Mas na prática do mundo corporativo, a gente sabe que existe um atrito imenso. Empresas têm prazos apertados, margens de lucro rigorosas e, sistemas críticos que não podem falhar de jeito nenhum. O terror do sistema fora do ar. Sim. Para quem está entrando na área, existe um terror absoluto de testar um código novo e acidentalmente derrubar o servidor principal da empresa. Como as fontes sugerem que as organizações criem esse ambiente seguro sem comprometer o negócio? Esse atrito é o maior gargalo da inovação atual. Mas o material aborda isso através da necessidade de 2 frentes de segurança.
a técnica e a psicológica. E como funciona a técnica? Do ponto de vista técnico, significa criar ambientes isolados, os chamados sandboxes, ou caixas de areia. Ah, que são aquelas cópias do sistema real. Isso. Cópias exatas, mas onde qualquer erro não afeta os clientes de verdade. É um espaço totalmente livre para a IA gerar código e o profissional testar até quebrar. E a segurança psicológica. Porque não adianta o sistema estar seguro se a pessoa está com medo de ser demitida. Perfeita. É aí que entra a mudança de cultura. A liderança precisa parar de punir o erro honesto que acontece durante a fase de testes. Aham. Se a cultura da empresa demite ou repreende severamente alguém que tentou uma abordagem nova num ambiente seguro e falhou, a mensagem que fica para a equipe é muito clara. Não inove. Faça apenas o seguro e obsoleto. Sem experimentação, não há descoberta de novos usos para IA. Faz todo sentido. E uma vez que essa fundação está clara, com as empresas assumindo a responsabilidade delas, as fontes fazem o movimento de voltar a responsabilidade para o indivíduo. É a ponte da teoria para a ação prática. Isso. Se o mercado exige essa orquestração, como a gente tangibiliza essa habilidade na hora de buscar uma vaga? O conselho principal do texto é deixar aquela postura de absorção passiva. Ficar só assistindo aula e tutorial? Exato, maratonar curso sem aplicar nada. O artigo diz que é preciso adotar uma postura de criação ativa. É a construção do que o texto chama de portfólio de herói. A concepção do portfólio de herói é uma resposta direta à comoditização do código. O que isso quer dizer na prática? Hoje, qualquer pessoa pode pedir para uma inteligência artificial gerar o código de um aplicativo de lista de tarefas, ou uma página de login. Em segundos. Segundos. E se todo mundo pode fazer isso tão rápido, apresentar apenas um código básico não impressiona mais nenhum recrutador na hora da entrevista. O nível subiu. A estratégia recomendada é usar o ganho de tempo que a máquina proporciona para construir soluções completas para dores reais. Vamos ilustrar isso para ficar bem concreto para quem está acompanhando a imersão? Bora! Imagina um cenário de desenvolvimento de um pequeno sistema para agenda consultas em uma clínica. Antes da inteligência artificial, estruturar o banco de dados, criar a interface ali, programar toda a lógica de agendamento, consumiria facilmente semanas de trabalho de quem está começando. Semanas de muita dor de cabeça. Muita. Agora, com a IA ajudando a gerar as partes repetitivas, esse mesmo sistema pode ter a fundação pronta em poucos dias. A grande sacada do portfólio de herói é justamente o que acontece com as semanas que sobraram. Esse é o ponto-chave. Em vez de dar o projeto por encerrado e ir para o próximo, o foco muda para a inovação. Quem desenvolve usa esse tempo livre para integrar, um sistema de notificação por mensagem no celular, ou para criar uma interface totalmente acessível para pessoas com deficiência visual. O projeto deixa de ser um rascunho de estudante e passa a ter cara de produto real, pronto para o mercado. Se conectarmos isso ao cenário geral das contratações tech, entramos na questão vital de onde exibir esses projetos todos. O material destaca fortemente o uso do GitHub. O famoso GitHub. Ele atua como principal repositório global de código, funcionando como uma espécie de portfólio público e rede social para os profissionais de tecnologia. É a vitrine do desenvolvedor. É lá que o mercado vai olhar para avaliar competências. Mas as notas de 2026 trazem um alerta severo. Simplesmente jogar um monte de arquivos cheios de código gerado por IA nesse repositório não tem valor nenhum. Zero. Qualquer um faz isso. O diferencial competitivo mudou da produção do código bruto para a documentação do projeto. A documentação é onde a mágica acontece nos bastidores. Para quem olha de fora, pode parecer só um texto longo explicando como o projeto funciona. Aquela página inicial. O arquivo README, exatamente. O artigo reforça que esse README no GitHub é a prova cabal da liderança humana no projeto. Porque é ali que a pessoa explica o porquê das coisas. Não é só o como, é o porquê. Por que aquela arquitetura específica foi escolhida? Quais foram os desafios que a inteligência artificial não conseguiu resolver e exigiram intervenção humana?
como o código foi testado para garantir segurança. A documentação robusta é, na verdade, a impressão digital do maestro que a gente falou antes. Perfeito. Ela prova para quem está recrutando que não houve apenas um comando preguiçoso no chat GPT. Mostra que rolou um processo rigoroso de engenharia e revisão crítica. E quando essa vitrine técnica do GitHub é conectada com plataformas de networking, tipo LinkedIn, cria-se um ecossistema de visibilidade poderoso, Onde a capacidade de resolver problemas complexos ganha todo o destaque. Isso demonstra uma maturidade profissional enorme, algo que o mercado frequentemente sente falta em perfis mais iniciantes. É verdade. E essa maturidade também passa por aceitar a realidade superfluida do mercado de tecnologia. O texto original, de 2025, usa uma analogia que captura perfeitamente o sentimento de quem trabalha na área. Qual? A sensação de estar em um videogame em constante atualização. Nossa, descreve perfeitamente. É um cenário onde as regras do jogo mudam da noite para o dia. O framework de programação, que era exigência absoluta no ano passado, pode se tornar completamente obsoleto no mês que vem, engolido por uma nova ferramenta autônoma. É uma roleta russa de tecnologias. É exaustivo. E para sobreviver nesse ambiente sem entrar em burnout, a mentalidade do eterno explorador é apresentada pelo autor como a única saída sustentável. A adaptação contínua deixou de ser um mero diferencial no currículo e virou um pré-requisito de sobrevivência. O explorador sabe que não precisa decorar o mapa inteiro. Até porque o mapa muda toda hora, né? Exatamente. Ele precisa saber como se orientar. Isso envolve um consumo muito mais estratégico de informação. Ler análises de mercado, testar novas versões de ferramentas e participar ativamente de fóruns e comunidades. A troca de experiências é fundamental. É essa troca com outras pessoas na mesma jornada que ajuda a filtrar o que é apenas uma moda passageira, aquele hype, do que realmente vai impactar a rotina de trabalho. E isso levanta uma questão importantíssima que o material responde de forma muito lúcida. No meio de tanta automação e tanta atualização rápida, o que exatamente a máquina ainda não consegue fazer? Exato. Delimitar as fronteiras da IA é essencial. O artigo aponta que a tecnologia tem uma genialidade inegável para lidar com parâmetros bem definidos. Com a lógica rígida dos sistemas fechados e cálculos massivos, ela é imbatível. Imbatível. Mas ela apresenta uma falha muito persistente ao lidar com o elemento humano. A IA não entende contexto implícito. Dá um exemplo para a gente visualizar. Olha, se um cliente pede um sistema mais amigável e moderno, a máquina não tem a vivência cultural para interpretar o que amigável significa para um público específico. Um público numa região específica com costumes específicos. Exato. Ela carece de empatia genuína e de compreensão das motivações complexas e muitas vezes caóticas dos negócios. E é exatamente nessa lacuna tecnológica que reside o grande valor do trabalho humano. A máquina é excelente em responder perguntas. Mas ela não sabe perguntar. Ela é incapaz de descobrir quais perguntas precisam ser feitas em primeiro lugar. Muitas vezes, o problema real de um negócio não é o que está escrito no documento de requisitos do software. O problema real se esconde, sei lá, na dificuldade de comunicação entre os departamentos da própria empresa. Nossa, isso é tão comum. Traduzir essa ambiguidade do mundo real por uma lógica que o computador entenda é um trabalho de tradução cultural e de negócios, algo puramente humano. Então, o que tudo isso significa na hora de decidir onde investir tempo e energia para o crescimento profissional? Significa que o investimento mais rentável está no desenvolvimento das chamadas superhabilidades. As famosas soft skills bombadas. Isso. Como a IA absorve toda aquela carga pesada da digitação e da estruturação sintática, abre-se espaço na agenda para cultivar a criatividade verdadeira. Que é o que, exatamente? A capacidade de olhar para setores completamente diferentes e conectar ideias inusitadas para resolver um problema técnico. A intuição humana para navegar por cenários onde os dados são conflitantes ou incompletos se torna inestimável. E a comunicação entra nisso também, né? Entra como uma pedra fundamental. Saber escutar a dor de quem vai usar o software de verdade. Saber negociar prazos com a liderança e, muito importante, saber explicar conceitos técnicos complexos para pessoas que não são da área de tecnologia. E permeando tudo isso, a visão de liderança.
Inspirar uma equipe em momentos de crise, mediar conflitos e manter a coesão do grupo são feitos que nenhum algoritmo de linguagem, por mais avançado que seja, consegue replicar. O percurso das fontes de hoje nos leva a uma mudança profunda de perspectiva, não acha? Com certeza. O grande aprendizado aqui é que a inteligência artificial não está do outro lado do campo jogando contra a gente. Ela é a ferramenta mais potente já colocada no banco de reservas, pronta para entrar e acelerar o nosso jogo. O antídoto para a ansiedade de obsolescência, daquele medo de perder o emprego, é assumir o papel de direção. Ser o maestro é utilizar cada nova iteração da tecnologia para automatizar o trabalho braçal, mas manter o controle absoluto sobre o pensamento estratégico, a validação ética das soluções e o entendimento das necessidades humanas por trás de cada linha de código. Em essência, o conhecimento teórico sobre inovação perde todo o sentido se não houver aplicação. A construção do portfólio de herói, a postura colaborativa nas comunidades e a documentação rigorosa são as provas de que a teoria virou prática. A reflexão que fica, após analisar esse material, é sobre a urgência de cultivar habilidades que transcendem a tela do computador. A fluência tecnológica é o passaporte de entrada. Mas são as competências de comunicação, resolução de ambiguidades e liderança empática que garantem o crescimento sustentável a longo prazo em um cenário de rápidas transformações. É isso. E para encerrar a nossa imersão de hoje, fica um pensamento instigante para quem nos acompanha. Um pensamento que surge exatamente dessa tensão entre a perfeição técnica das máquinas e a natureza abstrata das soluções humanas que a gente discutiu hoje. Manda. Pensa só, se as ferramentas de inteligência artificial estão caminhando para dominar completamente a sintaxe rigorosa, a arquitetura padronizada e as regras matemáticas do desenvolvimento de software. E se o valor real de quem atua na área está se deslocando tão rápido para a empatia, para a tradução de contextos culturais e para a resolução de ambiguidades do comportamento humano? Aonde isso vai parar? Pois é. Será que, em um futuro muito próximo, o ensino e a prática da programação vão deixar de se parecer com uma disciplina fria de engenharia exata para se assemelhar muito mais com a filosofia, a psicologia ou até as artes liberais? É uma provocação profunda sobre a própria evolução dessa profissão. O aprendizado e a curiosidade são os motores dessa jornada. O convite é para continuar explorando, questionando e construindo tudo isso. A gente se encontra na próxima imersão. Até lá!